Senhoras e senhores, voltando a lhes falar na questão do Tribunal do Júri, caso Isabela Nardoni, um júri popular que se inicia amanhã. Nós temos no Tribunal do Júri, que eu vinha falando com os senhores, além da competência constitucional, que é uma competência que está expressa na Constituição Federal, certo? É uma competência que, artigo 5º, inciso 38º, a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida era o Tribunal do Júri. Então significa que o Tribunal do Júri é específico para o crime doloso contra a vida, certo? E aí nós temos um deles, o mais forte, o homicídio. E nós temos que nós tínhamos falado da questão bifásica. O júri ele é bifásico, ou seja, a primeira fase, que é a chamada formação da culpa, sumário de culpa. Hoje se fala da instrução preliminar, da acusação e da instrução preliminar, né, pelo próprio Código de Processo Penal, com alterações, porque o júri sofreu alterações, e alterações até pontuais, benéficas, dada pela Lei 11.689 de 2008, né? E aí ele nos fala que é feita então essa questão do júri, né? A Lei 11.689 de 2008, ela trouxe alterações. Então a seção 1, que antigamente se falava de formação de culpa, se falava da questão de sumariante, hoje a gente já fala na seção 1, capítulo 2, quando inicia-se o artigo 406 do Código de Processo Penal, que é o início da questão do júri, né? Nós vamos ter da acusação e da instrução preliminar, iniciando com o artigo 406, da acusação e da instrução preliminar. Esse é o termo que é a primeira fase, certo? Que é a fase de acusação, de instrução, de verificação. A segunda fase é que nós vamos ter a fase do júri propriamente dito, né? Do júri propriamente dito. Após a questão de se averiguar quem é, o que aconteceu, testemunhas, provas técnicas, debates também na primeira fase, menor intensidade, mas debates entre a acusação e a defesa, isso tudo o caso Nardoni já passou. Aí nós vamos chegar a um momento em que o juiz terá que tomar 4 decisões. Após verificar todo o trabalho que a polícia fez, após verificar as perícias que a polícia fez, após verificar o que foi que a polícia apurou, naquele caso concreto, perícias técnicas, questão das testemunhas, o próprio, se o ofendido for tentativa de homicídio, estaria vivo, se não estaria morto, a vítima, né? Ofendido ou vítima. Depois, por fim, o acusado, que ele tem a dizer em sua defesa. As manifestações do advogado de defesa, do Ministério Público. O Ministério Público pode ter um advogado de acusação. E notem bem uma coisa interessante. Agora, com o júri Nardoni, que marca, no caso da Nardoni, marca uma nova fase, já com a nova lei consolidada 11.689 de 2008, com alterações dessa lei para o Tribunal do Júri, o júri Nardoni marca uma nova fase, em que vai se ter uma consultora jurídica especializada em perícia, que será assistente pericial, certo? Uma advogada assistente pericial. Essa assistente pericial vai começar na defesa, mas nada impede que tenha também na acusação. Então nós vamos ter o promotor na acusação, o assistente de acusação, que é um advogado de acusação, e pode ter o assistente, que é um advogado também especializado em perícia. É uma inovação que está surgindo de forma prática, não expressa em lei. E na defesa também, o advogado de defesa, né? Temos técnicos, defesa testemunhal, e o assistente pericial também, como advogado especializado, já tem uma advogada especializada, até a professora Damasio, que vai também trabalhar no caso Nardoni, de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Tobá, que são os réus, como essa assistência da defesa, no sentido de debater a perícia, já que a perícia ficou em voga. É a perícia que vai decidir esse caso, porque não existem as provas, só existe que eles estavam no local do crime. Mas prova cabal, contundente, só pericial poderá aflorar melhor o que ocorreu naquela noite, fatídica noite triste que ocorreu esse fato.
Então o juiz tomará, depois da primeira fase para a segunda fase, ele vai tomar 4 decisões. A sentença que ele dá é uma sentença mista ou interlocutória, ela não é definitiva. O juiz togado, o juiz de direito, formado, concursado, ele vai continuar no processo do início ao fim. Nessa primeira fase, ele é o pleno, a jurisdição plena dele. Ele é quem diz o que vai ocorrer. Essa fase não julga, essa fase é de instrução. Ela vai consolidar as perícias, consolidar as testemunhas, provas testemunhais, materiais, debates orais do advogado, da acusação, tudo seguindo um rito processual, certo? Então, depois de seguir todo esse rito processual, toda essa linha de posicionamento, aí nós temos uma fase em que o juiz poderá pronunciar, depois da primeira fase, que o júri, repetindo, é bifásico, fase de acusação, instrução preliminar, para depois o julgamento propriamente dito do tribunal do júri, que é o ápice, é a sessão do júri. Ele poderá pronunciar, significa que manda o réu para o tribunal do júri. Impronunciar, não manda o réu para o tribunal do júri. Absolve sumariamente, diz que o réu não tem culpa nenhuma, ou desclassifica para um crime de outra competência que não do tribunal do júri. Vamos ver essas 4 decisões agora do magistrado. Vamos lá? A primeira decisão do magistrado, de pronúncia, significa que o magistrado não está condenando, não é condenação. Apenas o tribunal do júri, ele está indicando que a competência para julgamento é do tribunal do júri. Competência para julgar aquele caso é do tribunal do júri. Então, nessa fase, como diz Amália Gomes Zabala, ela afirmou que a expressão indúbio para a sociedade, nessa fase em que o juiz togado, o juiz de direito, está encaminhando o réu para o tribunal do júri, ele não está julgando mérito, ele está apenas dizendo que existe indício suficiente da autoria e que existe materialidade com liame entre as partes, ou seja, eles estão envolvidos de alguma forma no crime, mas não está dizendo se é culpado ou não. Mas na dúvida, pró-sociedade, indúbio pró-sociedade. Nessa fase é indúbio pró-sociedade. Nós vamos ver que na fase do júri, entre condenar ou absolver, nós vamos ter o indúbio para o réu, em favor do réu. Na dúvida, em favor do réu. Nessa fase, indúbio pró-sociedade. Então, está diretamente ligado à apreciação da prova, indicando que, diante da dúvida sem solução, deve o juiz decidir em favor da sociedade, o que consiste em enviar a apreciação das circunstâncias cuja prova é incerta ao tribunal do júri, juiz natural dos crimes que assim estejam tipificados e qualificados como crime doloso contra a vida. Trata-se, no entanto, de uma grande falácia atribuir à sociedade o interesse de julgamentos fundados na dúvida, que desrespeitam direitos constitucionais do acusado. O único interesse da sociedade é o cumprimento da lei, o julgamento justo. Já José Henrique Rodrigues nos diz que não me parece devido nem jurídico invocar na pronúncia o provérbio indúbio para a sociedade. Não se pode admitir nenhum julgamento com base na dúvida, nenhum. O uso da mencionada expressão é equívoco, que infelizmente tem ocorrido com frequência. É um jargão jurídico que os tribunais práticos têm adotado. Para prolatar a pronúncia, então a decisão não seja de mérito, mas sim de exame da viabilidade da acusação, deve o juiz afirmar fundamentadamente que está convencido que ocorreu o crime e está convencido da existência de indícios de que seja o réu o autor desse crime. Então, existindo isso, então o juiz passa. Mas nos tribunais práticos, o jargão que tem é indúbio para a sociedade. Depois, no próximo bloco, nós vamos ver o julgamento do tribunal do júri, propriamente dito, e nós vamos ver que lá vai existir indúbio para a sociedade, indúbio para o réu. Na dúvida, para o réu. O julgamento se condena ou se absolve. Até o próximo.